do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 8, de 180. Vida e posse. Não é a vida mais que o alimento? Jesus, em Mateus 6:25. Aconselha-te com a prudência, para que teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade, retém grandes arcas de pão que os vermes devoram, disputam remunerações e vantagens de que não necessitam, e imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides, assim, a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenhas recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradece a paz da noite, como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar. Serve sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou. Em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos novamente, agora neste capítulo Vida e Posse. Emmanuel utiliza este capítulo, com esse nome, a passagem evangélica de Jesus, quando ele disse, ou melhor, quando ele perguntou: não é a vida mais que o alimento? E foi anotada por Mateus. Então, aquela pergunta que Jesus fez aos seus discípulos e a todos os outros, e agora a nós mesmos, porque estamos aqui estudando o seu Evangelho, Jesus nos incita para que nós possamos refletir sobre a vida. Porque naquela época e até hoje, muitas pessoas ficam preocupadas que a vida é o alimento, é a vestimenta, é o brilho, é isso, é aquilo, não é? Então, Jesus nos aconselha nessa pergunta para que nós possamos refletir. E Emmanuel então inicia dizendo que nós devemos ter prudência em nosso passo
para que nós não entremos na loucura. Porque, de acordo com a nossa tendência, se nós quisermos entrarmos para a busca de bens terrenos de forma desvairada, nós entraremos na loucura mais cedo ou mais tarde. E ele continua dizendo que há milhares de pessoas que efetuam na romagem carnal, amontoando posses exteriores na gana de ilusória evidência. É uma colocação interessante, porque ele diz que nós, aqui encarnados, ficamos amontoando posses exteriores para que possamos ter evidência diante dos nossos pares, né? E aí nós tentamos conseguir terras que não vamos cultivar, isto é, deixamos lá devolutas. E acumula o ouro sem proveito, isto é, nós vamos acumular riquezas e não fazemos essas riquezas movimentarem para que elas possam servir de benefício para alguém, não é? Ele fala também de roupas, o que é um negócio muito comum, nós guardarmos roupas que nós não vamos vestir. Aqui lembro de Chico Xavier, que disse o seguinte, que se passar um ano e você não vestiu uma determinada roupa, você pode desfazer dela, porque você não vai utilizá-la. E para quem não acredita nisso, eu aconselho então a colocar etiquetas em todas as suas roupas. Essas etiquetas pequenas, que fique bem visível, coloque em todas as suas roupas. E ao iniciar o novo ano, você vai lá e ver. E para sua surpresa, você vai ver que tem muitas roupas que não foram tiradas as etiquetas. E, portanto, é um momento de você descartá-las. Descartá-las no sentido próprio da palavra, né, que seria doar, ou então outro fim qualquer. Ele fala também que nós retemos grandes arcas de pão que os vermes estão devorando. E é verdade. Muitas vezes nós ficamos retendo comidas e comidas perdem a validade. Ao invés de nós pegarmos aquilo e termos o quê? O coração já preparado para doar aquele alimento antes que ele perca. E muitas pessoas também disputam remunerações e vantagens de que não necessitam. Então, pessoas que já têm um salário bom, que já têm posses de grandes montas e ficam disputando quirelas, não é? Como se aquilo fosse resolver a sua vida, a sua insatisfação. E Emmanuel nos alerta aqui para uma coisa interessante, porque essas pessoas vão imobilizando no medo ou no tédio. Ou seja, elas vão ficando cada vez mais temerosas, ou então ficando com tédio, que é o sentimento de não querer mais nada, né? Ou vão também ficar no capricho maligno, não é? Ou nas doenças imaginárias, até que a morte reclama a devolução do próprio corpo. Olha que colocação. A morte reclama a devolução do próprio corpo. Por quê? Porque o corpo não te pertence. O corpo lhe foi emprestado pela terra, através dos alimentos que a sua mãe adquiriu durante a gestação. Não foi assim? E depois que você também nasceu. Então, este corpo que nós temos, corpo físico, não nos pertence. É interessante nós entendermos isso, porque uma vez entendido, fica mais fácil para que a gente possa começar o desprendimento. Ele continua dizendo que, para nós não olvidarmos que na nossa condição de usufrutuário do mundo,
Nós temos que aprender a conservar o próprio íntimo, os valores da grande vida. Então nós somos usufrutuários, e essa é a tônica que ele nos ensina para que nós possamos nos desligar. Nós estamos usufruindo das coisas de Deus, da terra, dos bens. Ah, mas foi eu que consegui, eu que trabalhei, ótimo. Mas não são seus. São todas as coisas usufrutos, porque pertencem a Deus. E ele diz que nós temos que nos valer desses bens passageiros para estender o bem eterno. O que significa? Que se você tem dinheiro, você tem que colocar esse dinheiro circular, não é? Se você tem uma casa, essa casa não pode ficar fechada, ela tem que servir, tem que alugar ela, coisa parecida. Assim por diante. E ele também nos alerta para que aproveitemos os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Então, quando nos vier um obstáculo, é para que nós possamos adquirir experiência diante daquela questão que nos foi apresentada. Ele volta a reafirmar: não retenhas recursos externos de que não careças. Então, se você não precisa disso, dá um jeito de fazer esse recurso girar. E não despreze lição alguma. Qualquer lição que a gente tenha, que venha até nós, nós temos que refletir. Ele fala também que, para que nós possamos, olha, é uma poesia isso aqui, é uma poesia. Ele diz: começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. É lindo, lindo. Não tem outra palavra, porque ele diz que nós devemos, ao nascer do dia, não é? Ter um sentimento de deslumbramento, como se fosse o primeiro dia. E realmente não é um dia igual ao outro, não, vai ser um novo dia. E por isso nós temos que ver essa beleza como se fosse a primeira vez, não é? Porque realmente todos os dias são diferentes. E continua dizendo que quando chegar a noite, nós temos que despedir do mundo para transferir-se de residência. Isto é, quando chegar a noite que você vai dormir, você vai transferir de residência, sim. A menos que o seu espírito, você espírito, esteja muito preso ainda e vai ficar sentado na cama enquanto o corpo físico dorme. Mas não acredito que esteja nesse nível de total ignorância. Se você está aqui lendo essa mensagem, com certeza você já tem um grau evolutivo de realmente perceber o que é a vida. Então, quando você dorme, você vai o quê? Despedir deste mundo. É isso que ele nos fala aqui na lição. E ele fala que nós temos que ama pela glória de amar. Então nós temos que amar por amar mesmo, que é a única coisa que nós podemos fazer, e não temos que nos questionar, não é? Nós temos que servir sem prender. Nós não temos que prender as pessoas até nós. Então, se você está ajudando uma criatura necessitada, não se prenda a ela, não faça com que ela se prenda a você, não é? E na conclusão ele diz que para que você lembre de que o amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou. Então você, eu, todos nós, vamos devolver à vida aquilo que nós usufruímos, não é? Em nome de Deus. E que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Isto é, que os tesouros, não é, que Jesus se referiu ao seu evangelho diversas vezes, são apenas aqueles que você conquistou, que você amealhou.
nem mais, nem menos. Nada de coisas materiais. A única coisa que você vai levar é o que você conseguiu na sua evolução da educação e das boas obras. Em outras palavras, aquilo que você conquistou na parte intelectual e moral. Olha, uma lição pequena, mas, como sempre, de um grande conteúdo que nós temos que refletir e aplicar nos nossos dia a dia, não é? Todos os dias nós devemos aplicar. Um grande abraço e até mais ver.